Você conhece o Money Buffer? Não? Então vem comigo. Hoje eu tenho um imenso prazer de estar aqui com dois grandes amigos. E o nosso grande desafio hoje é falar de um assunto bem fácil, bem tranquilo, que é os principais desafios no ambiente orçamentário. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para que eles se apresentem. Bom dia, Javier. Bom dia, Leonardo. Vamos começar pelo nosso convidado ilustre, não é isso, Javier? Leonardo, bom dia novamente. Bom dia, Fabiano, bom dia, Javier. Me apresentando então, meu nome é Leonardo Del Guerra, né? Minha formação é engenheiro aeroespacial, eu trabalho há 21 anos na indústria aeronáutica brasileira. Todo esse período, na verdade, foi mais focado no ambiente de gestão de projetos, onde eu acabei me especializando, né? Hoje atuo como um especialista do assunto dentro da empresa. E nessa trajetória aí, eu tive contato com a teoria das restrições nos últimos 10 anos e busquei me aprofundar no tema, né, e tenho participado aí de diversas implantações das suas abordagens, dos seus métodos dentro da organização. Maravilha, Léo, obrigado. E meu caro Javier, bom dia. Afinal, quem és tu, meu caro? O que estou fazendo agora? Não só estou. Sí, bom dia, Fabiano, Leonardo. Um prazer para mim acompanhá-los aqui. Lo que tengo responsabilidad de hacer es dirigir o time, equipa e projetos que tem América Latina dentro da Goldberg Consulting como partner da companhia e aluno dele. Mi motivação principal é sempre participar da melhor maneira e jeito que eu tenho para expandir e continuar tendo vivo o legado do Eli, certo? Com teoria das restrições. Acredito que isso é mais importante e para mim é um prazer ter a Leo acá, um cara brilhante, com muita experiência na aplicação da gestão de projetos e outras áreas. Então, o bate-papo de hoje acredito que vai ser muito proveitoso. Obrigado, Javier, pela sua presença. Obrigado, Léo, também. Então, vamos rolar a bola. Primeira pergunta aqui, meu caro Léo, para você. E como a gente combinou, na sequência, o Javier fará a gentileza de comentar e adicionar fazer alguns comentários adicionais à sua fala. Então vamos lá, primeira pergunta. Quais são, Léo, os principais desafios, na sua visão, no ambiente orçamentário? Fabiano, a gente percebe que o ambiente orçamentário é um ambiente que tem a sua abordagem, seus processos, né, baseados em metodologias que vêm desde a Revolução Industrial. Então, é o mesmo modelo, né, a partir da divisão organizacional, a gente buscar levantar estimativas e, baseada na somatória, na consolidação dessas estimativas, ter uma visão do que vai ser o orçamento, né, os gastos da empresa para o próximo período, né, buscando, inclusive, trazer o encontro, né, do quais são as previsões estimativas de faturamento e as previsões de gasto, para ver se a empresa, né, tem saúde e para em pé para o próximo exercício fiscal. Só que durante esse exercício, a gente acaba partindo dessas estimativas, né, olhar uma bola de cristal, tentando prever situações imprevisíveis, porque cada vez mais a gente está num ambiente muito mutável, muito dinâmico, e embora seja cobrado das empresas cada vez mais uma capacidade de adaptabilidade, de flexibilidade, a gente continua com modelos de gestão rígidos, né, que tentam prever no final de um ano tudo o que vai acontecer no próximo ano num grau de assertividade na casa da vírgula. Então esses são alguns dos desafios que nós temos, né, ao adotar este modelo de gestão e depois buscar nos seus acompanhamentos, né, garantia de assertividade, planejado versus realizado, garantia que os gastos de um ano estão sendo
parecidos com o gasto de outro, quando na verdade os desafios podem ser completamente diferentes. Então a gente tem uma série de efeitos indesejados aí que acabam solapando os resultados da empresa e fazendo, por vezes, a empresa gastar muito mais do que poderia gastar ou teria a possibilidade de salvar gastos aí, né, e alavancar os seus resultados direcionando de maneira diferente suas estratégias. Perfeito, Léo. Eu agradeço, então, a sua primeira resposta. Javier, meu caro. Sí, señor. Sí, no tengo nada que complementar los desafíos que Leonardo trouxe. Acredito que cuando empezamos a olear esto desde la perspectiva de no solamente teoría de restricción, si você olha o paradigma fundamental que acredito que es la mudanza de era que Leonardo está señalando, enfatizando. Venimos de una era de revolución industrial donde el cambio ha sido importante, muy rápido, pero gradual. Y hoy con incremento de tecnología, globalización, internet y todas estas cosas, ahora velocidad es como si vos estuviera en uno de los cohetes, un rocket de esos de Leonardo, ¿sí? Y está montado ahí lá y vos es un satélite y va para o céu y fuera de la Tierra, ¿sí? Y que acontece con esa velocidad es que el grado de complejidad que no tenemos que manejar y gestar es mucho más grande. O nivel de incerteza por la velocidad de mudanza es mucho más grande y eso genera una cantidad de contradicciones porque la velocidad que no estamos entendiendo qué está aconteciendo es mucho más lento de que la mudanza. Entonces entra en briga, en conflictos. Y que esta situación está entregándonos para resolver con respecto al orzamento, es lo que decía Leonardo, nosotros estamos pretendiendo anticipar a realidad de año que viene, que es un resultado. Y acreditamos que a lógica de ejecutar acciones parecidas a las del año pasado, si yo coloco un número en un orzamento de un departamento, de una función, ahora eso si yo trato a través del año con las acciones para cumplir ese número, todo va a estar bien. Cuando debería ser totalmente 180 grados al revés. Tengo que enfocarme en las acciones que yo tengo que hacer para conseguir un resultado. El resultado va a ser lo que va a ser, pero siempre estar oleando qué está aconteciendo en la realidad. Entonces, acredito que el jeito hoy es no retar, no entender que tratar de, en una hoja de papel, en un Excel, en un sistema, colocar unos números, no decreta, ¿sí? No establece el resultado de año que viene y no prepara tampoco. Y es una función importante porque você no quiere tener dinero faltante para las actividades importantes que você tiene que enfrentar como compañía y organización durante el proceso. ¿Sí? Eso creo que por ahora es el elemento más importante. Perfeito, estamos esquentando os motores. Obrigado, Javier. Vamos então para a segunda pergunta, meu caro Léo. Nos baseando no framework da teoria das restrições e com o objetivo de superar os principais desafios no ambiente orçamentário, eu tenho 3 perguntas. Eu vou fazer as 3 e depois eu volto na primeira. Por que devemos mudar? O que nós devemos mudar? E, afinal de contas, para o que nós devemos mudar? Vamos uma por uma, não é isso? Vamos devagar, que nós estamos com pressa. Primeira pergunta, então. Diante desses desafios e à luz do framework da teoria das restrições, por que nós devemos mudar, meu caro Léo? O porquê devemos mudar é justamente pelos efeitos nocivos que esse modelo de gestão acaba acarretando nas organizações. Nós fizemos, inclusive, levantamento com áreas funcionais, né, com partes da organização, onde é visto que as áreas enxergam o processo como um processo moroso e de baixa acurácia, né? Você sempre acaba não atendendo o planejado versus o realizado, ou provocando que ele seja atendido. O que a gente vê tanto em órgãos públicos como em empresas é aquela busca no final do ano de gastar o orçamento para garantir o mesmo nível orçamentário no ano seguinte.
Então a gente faz com que a empresa gaste um volume de dinheiro que não era necessário, não está atrelado diretamente às entregas que precisam ser executadas, dado esse foco na gestão por si. Acho que um dos grandes problemas, na verdade, também deste ambiente, que está relacionado com o modelo reducionista que as empresas acabam adotando, é da gente criar todo um modelo, né, que parece ter um fim em si. Né? A gestão orçamentária ela não tem um fim em si, você não trata ela isoladamente. Né? A gente vê reuniões específicas de gestão orçamentária, quando na verdade a gestão orçamentária ela deveria ser um meio para viabilizar um plano estratégico, para viabilizar ações, e o que interessa de fato é a realização das suas entregas previstas, dos seus projetos a serem executados e por aí afora. E aí a gente vê situações esdrúxulas ao ponto da pessoa ser cobrada porque não gastou tudo que tinha previsto gastar. Né? Não é nem só porque gastou acima, porque não gastou tudo que tinha previsto. Então, em vez de a gente focar em realizar a entrega, e essa entrega ser feita garantindo a qualidade, o escopo completo, etc. Entreguei, gastei menos, ótimo, né? Eu acabei de gerar um saving para a empresa, um dinheiro que eu não precisei investir para gerar um entregável. E a gente vê discussões do tipo, não, mas eu reservei dinheiro para você e você não gastou. Então esse tipo de visão antagônica que a gente percebe que é um conflito de enquadramento, né, departamento financeiro versus os departamentos de operações e de projetos, acaba gerando uma situação que é um conflito para a organização que a leva para resultados muito inferiores do que ela poderia obter. Não sei se eu sintetizei o problema que nós precisamos endereçar. Sem dúvida. Se tem uma das suas inúmeras qualidades é o poder de síntese, meu caro, sem dúvida nenhuma. Meu caro Javier. Bueno, haciendo gala do síntesis do Leo, solo tengo que decir eso mismo. Eu concordo. Sí, o tema, olha, que acontece para mí, y voy a usar los ejemplos que para mí son más naturales, tal vez no los más elegantes, pero más naturales. Es como que você tem, e o orçamento você arma um cubo, e agora tem aqui um buraco que é uma esfera e trata de meter aí lá. Isso não vai acontecer a menos que você rompa o cubo, ¿sí? Ou a esfera. Esse é o processo de orçamento para mim. Por isso que tem que mudar. O positivo é que, olhando no modelo de gestão da teoria das restrições, a gente conseguiu, pelo menos entre nós, o primeiro ponto, né? Consenso do problema. Absolutamente. Isso quer dizer que hemos sofrido as consequências de estar em uma organização com orçamento. Maravilha! A partir daí, a partir dessas suas considerações, Léo, e a contribuição do Javier, do cubo e do buraco na parede, excelente, tão simples quanto isso. O que nós devemos mudar, então, na sua visão e na visão do Javier? Começando por você, Léo, o que nós temos que mudar? O que nós percebemos é justamente essa tratativa de uma busca de certeza na incerteza que precisa ser mudada, né? De a gente entender que o ambiente tem variabilidades, tem um nível de incerteza muito elevado, tem um dinamismo constante que não pode ser ignorado. Não adianta você querer prever no final do ano tudo que vai acontecer no ano seguinte, isso é impossível. A única certeza que nós temos é que vai mudar. As prioridades vão mudar, novas oportunidades de negócio vão mudar, por vezes, de maneira benéfica, né? Novas oportunidades de negócio vão surgir, trazendo novas prioridades, e se a gente não tiver um mecanismo mais dinâmico, que possibilite, inclusive, o reestabelecimento de metas e de investimentos associados entre as áreas, nós acabamos engessando toda a nossa operação para o resto do ano seguinte. Então, de alguma maneira, a empresa tem que buscar uma direção de solução que possibilite a tratativa dessas variabilidades, a tratativa do contexto externo dinâmico, né, de maneira a poder estar constantemente realinhando a sua rota, né, em direção aos objetivos que ela vem buscando. Eu acho que o problema e a maneira de solucioná-lo como direção, né, é claro,
Só que ele tem várias ramificações, inclusive nos indicadores que são utilizados, na maneira que a empresa desdobra o seu plano estratégico, desdobra o seu orçamento, suas metas, né? Porque a gente começa já a estabelecer qual é a meta de lucratividade de cada setor, de margem, qual é a contribuição de cada área. A gente desdobra muito mais KPIs do que estratégias dentro da organização. E isso tem um efeito nocivo gigantesco no momento que ele enrijece a nossa capacidade, a nossa adaptabilidade dentro do processo. Perfeito. Meu caro Javier. Claro, con gusto. Olha, si uno toma as enseñanzas da Eli e coloca, para empezar, os princípios do fluxo, ¿sí? Descritos sobre o ombro de gigantes. O tema da interação das partes, das funções das pessoas para atingir o objetivo, é um tema também de fluxo de decisões e de ações que vão interagindo umas com outras para lograr já seja a finalidade do projeto e convertir no throughput, ¿sí? Y que lo que estaba diciendo Leonardo, inmediatamente comienza a decir, cuando você empieza a poner rigidez, enyesar a todo mundo com um caminho que está predeterminado, você não tem flexibilidade para reagir a eventos de realidade. E se você tem uma empresa que está en manufactura, distribución, tiene un cierto grado de incerteza menor que si está haciendo proyectos por un tiempo de proyección, por expectativa de retorno sobre inversión. Pero de todas maneras, usted está planeando un orçamento de aquí para frente. ¿Y qué es ese proceso? Ese proceso tiene que ver, es una predicción acerca de cómo voy a utilizar, qué grado de uso voy a dar a mis recursos, qué interacciones voy a tener para atingir qué resultado. Y no sabemos, cuando você olha desde el simple punto de vista de operaciones y a solución Dueli para ese proceso, que todas las organizaciones que tienen un fluxo, una dirección de fluxo, interacción para producir un resultado, es un sistema con componentes que interactúan entre sí para atingir el resultado. Você tem dependencia, interdependencia en recursos, hay una dirección geral del fluxo, o proceso ocurre y tem fluctuación estadística. Lo que estamos diciendo ahora es que fluctuación estadística es horrible porque incerteza incrementó. Hoy compañías que están fuera de su estructura jurídica aún son parte de su cadena de suministro, de abastecimiento. Entonces, son parte de su sistema y você tem que considerar. Entonces, cuando estamos haciendo orçamento, lo que estamos diciendo es, yo voy a definir qué voy a asignar desde el punto de capacidad para atingir el fluxo. Entonces, la lógica que estamos diciendo con orçamento es, al final, ¿qué voy a atender? Voy a decir, este es el resultado de receita que quiero, va a venir de estos proyectos o de estos segmentos, canales, productos, y ahora tengo estas funciones que cumplir y voy segmentando. Pero al final trato de colocar solo dinero de acuerdo a la capacidad que yo acredito y trato de que sea la menor posible para atingir el resultado. Eso en producción se llama balanço de capacidad. Então, o orçamento é um processo de balanceamento de capacidade e nós sabemos o que acontece com balanceamento de capacidade versus declarar uma restrição e ter capacidade protetiva. Al final, o desempenho de todo o sistema imediatamente é muito menor. ¿Por quê? Porque a incerteza e a fluctuação imediatamente castigam os atrasos, os gastos superiores, hacen que el rendimiento total sea mucho menor que el diseñado por las pérdidas que tiene. Entonces, el sistema no tiene cómo absorber a fluctuación estadística. Y en orçamento es precisamente la misma cosa. Y si ahora você incrementa eso y lo lleva a un mundo de proyectos donde la incerteza es mucho mayor y você va a hacer una cosa una vez, tiene un proceso repetitivo, habilidad y competencia técnica, pero ¿qué va a hacer como proyecto? O este año es nuevo, tiene que atingir, asegurar las ventas o productos, canales, todo. Y todas esas acciones está haciendo ahora en este espacio de tiempo por primera vez.
y nada asegura que você va a tener una situación similar al año pasado. Lo más probable hoy es que no. ¿Sí? Solo basta este año como ejemplo de que eso no va a acontecer. Entonces esas son como las reflexiones de consideraciones que ya empieza a dar dirección de para dónde empezar a caminar, ¿sí? En un proceso de mudanza de esa lógica que no produce bons resultados na realidade. É isso? Sim, por agora sim. Maravilha. Por enquanto. Eu tenho que tomar cuidado, porque o Javier, Léo, ele faz essas pausas técnicas, entendeu? Eu acho que ele já concluiu, aí eu cometo a deselegância de interrompê-lo. Agora aí eu fico assim. Mara, maravilha. Eu agradeço, Javier, agradeço a sua resposta também, Léo. Bom, a partir daí, e um cara aí nos disse que só existe evolução quando superamos uma limitação ou uma restrição. Eu acho que a gente ouviu isso em algum lugar. Partindo dessa premissa, a minha pergunta é a seguinte agora para você, Léo. Qual é o principal poder da solução proposta, né? Qual é, você não entrou nos detalhes, obviamente, aqui eu faço um parênteses, quem tiver interesse, o Leonardo, ele executou aqui um trabalho, uma monografia com base em desafio organizacional para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quem tiver interesse, o Leonardo gentilmente pode sim compartilhar, só deixa aqui o comentário no canal que eu compartilho. Dito isso, qual é o principal poder da solução proposta, Léo? Só fazendo uma breve explanação da direção da solução, né, que ela realmente requer a sua adequação dentro de cada organização, mas o principal aspecto é de conseguir tratar as estimativas e conseguir ter um processo contínuo de avaliação se as estimativas estão sendo adequadas, né, periodicamente, né, eu diria no mínimo mensalmente, o quanto que as nossas estimativas estão sendo adequadas ou não no atendimento do objetivo que está sendo buscado, da geração da entrega, do investimento que está sendo pretendido ser executado, e com base nisso fazer uma gestão do que nós conhecemos como money buffer, né? Do mesmo jeito que a teoria das restrições traz a gestão de pulmão de prazo, né, no sentido da corrente crítica, da aplicação para a gestão de projeto, né, você ter um buffer relacionado, né, um pulmão relacionado a dinheiro, para lidar com essas variabilidades, propiciando essa adaptabilidade. Então, se numa entrega você acabar gastando menos, ótimo, salvou dinheiro para o pulmão. Se você acabou gastando mais, né, consumiu parte desse pulmão. E você gerenciando este pulmão, você consegue fazer a gestão das incertezas associadas a todo o conjunto de entregas que você tinha previsto durante o seu plano estratégico e que essas entregas, inclusive, vão sendo atualizadas conforme o andamento do exercício, né? Então, basicamente, a solução caminha nessa direção e o principal poder dela é justamente de dar esta capacidade adaptativa para as organizações e salvar muito dinheiro relacionado a não gerar despesas, incorrer em despesas desnecessárias, né, nessa busca que, por vezes, as áreas acabam fazendo de cumprir o orçamento, né, de gastar exatamente o que foi liberado para a sua área, de maneira a se proteger e garantir os próximos compromissos, os próximos exercícios. Então, esse é o grande poder desta abordagem, né, de dar esta flexibilidade para as organizações e tratar do ambiente incerto de maneira correta, né? Bacana, Léo. Meu caro Javier. Sí, acredito como para contribuir de maneira muito marginal o que Leonardo está explicando, é o pensamento e tem ese conocimiento brillante de Leo de tomar su experiencia en corriente crítica y ambiente de proyectos con grande incerteza, proyectos de duración muy longa, de años a veces, y colocar esto con esa oleada en un proceso orçamentário. Y que termina aconteciendo es que, como estábamos hablando hace un rato, termina siendo un orçamento un proceso de proyecto. E o dinheiro que você é um componente, um fluxo de estimativa, como se você fuera a fazer tarefas dentro do projeto,
A mesma coisa para fazer tarefas e para entregar projetos, você precisa do dinheiro para poder financiar todo o desenvolvimento do projeto. Então, o processo orçamentário, se você trata como um projeto, você pede a estimativa o mais arrumada e apretada possível e depois toma e coloca um buffer que protege o projeto completo, que é o orçamento do ano, sim? E está disponível aí para qualquer função, qualquer departamento, qualquer coisa. Não está predeterminado quem tem acesso a isso. E assim, as decisões gerenciais de gestores são onde isto conviene mais. Quem precisa de apoio de financiamento, dinheiro maior, porque a incerteza golpeou mais, ou porque Murphy, o maldito, dijo, aqui vou a destruir a sincronização, ou porque temos coisas como o Covid e todo o que está acontecendo hoje. Quem estava preparado para isso? Ninguém. Por supuesto, ano que vem vamos estar melhor preparados para uma pandemia. Pero hoje está todo mundo correndo e estou seguro que uma consequência inevitável é que todos os orçamentos foram destruídos. Nadie está olhando para o orçamento. Todo mundo está correndo para tratar de manter-se dentro de la carreira, o jogo. ¿Sí? Isso. Agora sim, isso. Perfeito, Javier. Eu agradeço suas considerações. Segundo ponto, ainda em relação a essa questão da evolução, Léo, qual limitação a solução está diminuindo, Léo? Perfeito. Sim, inclusive do que o Javier colocou, né, a gente percebe que a grande limitação está nessa capacidade de se adaptar às mudanças de contexto. Né? Como o processo ele é muito rígido, muito reducionista, né, feito em partes, depois consolidado e distribuído para essas mesmas partes, você tem uma grande dificuldade de flexibilizar, né, dado uma mudança de contexto, uma mudança por vezes, como eu mencionei, positiva, uma nova oportunidade de negócio, de você flexibilizar aonde que esse dinheiro vai ser investido, né, porque a partir do momento que ele foi distribuído para as áreas têm isso como sua posse, e vão disputar este recurso e vão buscar não disponibilizá-lo, pois tem as suas próprias metas a atender, quando por vezes a meta organizacional tem um resultado a ser alcançado muito maior, né, e a gente cai exatamente no ponto que a teoria das restrições busca resolver, né, a gente não acreditar que a melhoria nas partes vai gerar o melhor resultado global, e sim o entendimento das interdependências e da dinâmica do sistema é que vai propiciar um resultado global, né, muito superior. Né? Então a gente precisa conseguir visualizar, né, e simular, inclusive, qual vai ser o impacto associado às nossas decisões, né, à luz da bússola financeira, de mecanismos que nos propiciem enxergar qual é o impacto da nossa decisão a cada momento sobre o sistema como um todo. Né? Então esta é a grande limitação que as organizações têm hoje, né, para flexibilizar o seu processo decisório e trazê-lo o dinamismo necessário, né, durante todo o exercício fiscal. Né, o que era antes um ano era uma coisa muito previsível, hoje um ano é um ciclo gigantesco com muitas alterações ao longo do período, né, e a gente precisa ter mecanismos que acompanhem essa dinâmica do ecossistema. Indo nessa direção, eu ouvi outro dia um empresário definir uma coisa que vai muito ao encontro do que você falou. Ele falou assim: as minhas decisões de curto prazo é aquilo que eu tenho que decidir agora, de manhã. De médio prazo, ali por volta da hora do almoço. E de longo prazo, são as decisões que eu vou tomar à noite. É mais ou menos isso aí que você falou. Meu caro Javier, por gentileza, em relação a esse segundo aspecto, que limitação ela diminui? Acredito que a limitação aqui é a perspectiva, o mindset, entendimento do paradigma profundo, o que estava falando Leo, é a crença que 1 mais 1 mais 1 mais 1 sempre vai dar o resultado global, e quando a característica mais importante do sistema é que o resultado del todo es muito más que la suma da resultado das partes. ¿Sí? Eso es básicamente pensamiento sistémico.
Por quê? Porque quando você tem interacções entre as partes, aparecen lo que se denomina propiedades emergentes. Es decir, que un sistema con la interacción de las personas puede hacer algo que cada una de las partes por sí solo no puede hacer. ¿Sí? En compañías cuando están diseñando y construyendo aviones, transportes aeroespaciales, o cuando vos está construyendo un hospital, un edificio, cuando está haciendo infraestructura, cuando está vendiendo productos, todas esas cosas son posibles porque las personas interactúan y comparten, colaboran entre sí para lograr, y nadie puede hacer ese tipo de cosas sozinho. Precisa una colaboración, un input o output de alguien más. ¿Sí? Ese es un segredo colaborativo y por eso tem especialización, para que as coisas sejam muito melhores. Não todo mundo fazendo de todo o tempo. Então, esse é o paradigma fundamental que está sendo retado com o challenge acá de modelagem que propõe Leonardo. Ok, Javier, obrigado. Partindo da premissa, Léo, de que ninguém sofre porque gosta, né? E também ninguém gosta de sofrer, partindo dessa premissa, quais são as regras que nos ajudaram a conviver, muitas vezes a contragosto, com esta limitação, Léo? O modelo atual, né, acaba acreditando no detalhamento, né, a gente buscar que com cada área faça o seu detalhamento e que a gente tenha esse processo de consolidação e depois passe por interações que vão validando essas estimativas contra também uma estimativa de faturamento, seja a base para acreditar que nós estamos tendo controle sobre os nossos gastos e nosso faturamento, na garantia de margens, assim por diante. Só que essa garantia, né, buscada pelo detalhamento na casa da vírgula, né, área por área, tipo de conta por tipo de conta, quanto a gente vai gastar com viagem, quanto a gente vai gastar com consultorias, com serviços, com aquisições, investimentos, etc., ocorre num momento onde não existe isto devidamente palpável para ser tomadas essas estimativas, né? Então, sem querer voltar no problema, a maneira da gente lidar com essa situação tem sido colocar segurança, certo? Colocar estimativas com proteção em todas essas análises do quanto nós vamos gastar com viagem, quanto nós vamos gastar na compra de equipamentos, assim por diante, colocar proteções de maneira a garantir que os nossas estimativas, nossos compromissos estão sendo bem feitos, né, bem apurados, né? Só que toda esta proteção distribuída nos diversos elementos e nas diversas áreas acaba por prejudicar justamente a própria organização na sua capacidade, né, de investir e de se adaptar a novas oportunidades. Então, a forma de conviver com o problema tem sido, né, se proteger, ter garantias de que a gente está lidando com as incertezas de uma maneira minimamente adequada. Através dessas seguranças individuais, como você bem colocou. Bacana, Léo. Meu caro Javier. Sim, olha que aqui tem uma perspectiva diferente. Vou colocar alguns exemplos para quando você fala do regras que nos han ajudado a convivir. Eu não estaria muito seguro que nos han ajudado. Nos obrigam a convivir com este sistema. Que acontece com o processo financeiro, contábil, as regras aceptadas ou internacionalmente aceptadas de contabilidade têm uma estrutura fixa de como as companhias reportam o DRE ou Profit and Loss, e isso depois vai pegado do regulação fiscal, como você vai pagar impostos e as regras de cada país, e depois isso está considerado dentro do desempenho dos números, se você tem acionistas, sim, investimento, ou se você tem participação na bolsa de valores, sim, no stock exchange de cada país. Então,
Todo isso tem que ver com movimentação do dinheiro como elemento objetivo de avaliação. Então, o que acontece é que as regras são muito fixas e tem um jeito. Então, para você mudar essas regras, tem que mudar todo. Senão, está metido dentro de uma caixa que não pode sair. Pero a proposta de Leonardo, porque eu gosto, é que você tem dentro de sua competência, dentro de sua empresa, como administrar o dinheiro. Agora, como reporte é outra coisa. Al final, o dinheiro tem que ser todo o que entrou, todo o que saiu e isto quedou. E como lo utilizamos. É tão simples como isso. ¿Sí? Então, todo o sistema, estrutura financeira, contábil do mundo está quadrada. Então, a flexibilidade real não existe. Porque todo mundo acredita que dinheiro, como é reflexo da geração de riqueza, valor, etc., é a transação objetiva de como o valor se movimenta no mundo inteiro. Então, o dinheiro é um aspecto importante que tem que ser bem controlado, tem que ser visto, tem que ser contabilizado, porque se faltaram 10.000, 20.000, 1 milhão, 2 milhões, de pronto estamos falando do dinheiro importante, então não pode faltar. ¿Sí? Esse é um aspecto. E outro aspecto é essa crença tão profunda que nós tem com essa parte das estimativas. ¿Sí? Antes o mundo era talvez mais fácil de estimar, porque e o problema não é que o mundo sempre ha sido, antes era mais estável e agora não. Não, é que agora somos mais, participamos mais, interações são mais, é mais complexidade, há mais informação. Antes a vida era mais simples, simplesmente porque não sabíamos. ¿Sí? Estamos totalmente ciegos a como opera o mundo. Pero esas estimativas, y este es un ejemplo que un cara amigo me dio y siempre pienso en eso, con la locura que nos tenemos con ese tema del pronóstico estimativo y tratar de anticipar. Eso significa que Leonardo del Guerra mañana va a tomar un voo, ¿sí? De donde esté Leonardo, vamos a decir Sao Paulo, Recife, pero va para Nueva York. Y se va a quedar en un hotel imperial en habitación 23-4, ¿sí? Por 2 semanas. Ese es ferias. Espero que la disfrute, Leonardo, con este ejemplo, ¿sí? Y la estimativa es que año que viene, a misma data de octubre 1, el mismo Leonardo de Guerra va a tomar un mismo avión desde Sao Paulo, Recife, a Nueva York y se va a quedar en el Hotel Imperial y se va a quedar en habitación 234 por 2 semanas y va a comer exactamente la misma cosa. Esa es a lógica que nós tem o pronóstico. Agora, dime se isso pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Provavelmente não. Sim? Essa é a loucura que nós temos com... E o processo orçamentário é mais ou menos desse jeito. É que Leonardo, com um departamento, uma equipe que tem responsabilidade por X função, vai ser exatamente a mesma coisa que o ano passado. E se vai gastar o mesmo dinheiro ou um 10% mais, um 10% mais, um 10% mais. Não adianta, cara. Isso. Perfeito. E se gastar menos, como o Leonardo colocou, né, Javier? E se gastar menos... Ano que vem, decidiu não viajar. Sim? Não vai tomar o voo, decidiu quedar-se em casa. E agora, o que fazer com esse dinheiro? Então, eu vou prestar, Leonardo, presta-me o dinheiro a mim, que eu sim vou para Nova York. Exatamente, né? Afinal, temos que fazer alguma coisa com esse orçamento. Então, a gente desfruta do orçamento. Dejárselo à caixa aí, ao chefe, ao financeiro. Não, vem cá. Eu me vou sacrificar por a organização. Sem dúvida. Maravilha, agradeço, Javier. Léo, quando o papo é bom, passa rápido. Então, chegamos no finalzinho, nos finalmente, e me referindo ainda a essa questão quando só existe evolução, quando nós superamos uma limitação, uma restrição. A pergunta é a seguinte: quais são as novas regras que nós devemos passar a adotar, meu caro Léo? Neste contexto, né, as novas regras seriam, primeiro, entender que orçamento é meio e não fim em si, né? A gente não tem que atender o orçamento, a gente tem que atender o para que ele foi
foi gerado, né? O que ele pretende entregar efetivamente. Então, mirar nossos controles mais para a entrega do que para o dinheiro em si. O dinheiro é só uma forma de viabilizar aquelas entregas previstas. Esse é o primeiro aspecto. A segunda regra é tratar estimativa como estimativa, né, e fazê-la com uma periodicidade maior, né, a gente estimar com mais periodicidade o que falta ser feito, o que falta ser investido, o que falta ser adquirido, né, de maneira que essa visão do que está acontecendo na realidade realimente todo o nosso processo. E, por fim, né, necessário, mas também não suficiente, tem vários outros componentes aí nessa solução, é tratar a gestão do dinheiro como um pulmão. Então, ter as estimativas, né, mas gerenciar um pulmão, uma reserva para tratar as incertezas, né, tirando, então, essa tratativa das incertezas de cada elemento estimado e tratando, sim, de maneira consolidada num pulmão de dinheiro. Então, gerenciando esse pulmão de dinheiro, a gente tem a garantia de conseguir se adaptar às mudanças, né, seja estimativas que acabaram, na realidade, ficando mais baratas ou acabando custando mais, o pulmão está lá para gerenciar essas variações. Né? Então, essas seriam as novas regras de convívio que o ambiente deveria assumir dentro dessa proposta aí de mudança. Né? Excelente, meu caro Léo. Javier. Acredito que Leo colocou muito preciso as novas regras. Solamente complementaria que o tema principal é esse: quando se trata de dinheiro, sempre decimos que quando a restrição é fluxo do caixa, nada mais importa. Então, um orçamento que considera o pulmão e que tem critérios para decidir onde esse pulmão vai para atingir os resultados que Leonardo estava descrevendo. Então, sempre precisa ter uma proteção, esse pulmão, de forma tal que o caixa nunca, ou liquidez da fluxo, nunca é uma restrição. E desse jeito, você sempre tem essa proteção disponível para atingir as diferenças com as estimativas que ele está falando. Então, acredito que isso é entender que o fluxo do caixa, a liquidez da empresa é vital. E isso passa por flexibilizar a utilização do dinheiro para onde a companhia, a organização precisa mais. Ou seja, pessoal aí de gerenciamento de projetos e aqueles que conhecem, inclusive a teoria das exceções, já tinham ouvido falar de pulmão de projeto, pulmão de convergência, pulmão de recursos, e agora o Léo nos traz aqui o Money Buffer, não é isso, Léo? Money Buffer, excelente. Meus caros, passam rápido, eu agradeço de coração pelo tempo de vocês, agradeço vocês terem mais uma vez compartilhado o conhecimento de vocês, foi um enorme prazer em revê-los. Léo, a palavra é sua. Fabiano, eu que agradeço a oportunidade, né, dessa troca de conhecimento. Acho que realmente a cooperação tem que ser a palavra da vez, a gente crescer junto e conseguir evoluir não só nossas organizações, mas como pessoas. Então eu te agradeço sempre essa abertura, né, e esse trabalho que você vem fazendo em disseminar os conhecimentos da teoria das restrições. Obrigado aí vocês, obrigado Javier pela troca aí de conhecimento. Sí, para mí también voy a alavancar y colocarme sobre el principio número 4 de teoría de las restricciones. Nunca diga eu sé, ¿sí? O que toda situación siempre puede ser mejorada significativamente. Y cada vez que nós temos oportunidad de hablar con Leonardo y hacer este bate-papo en distintos temas, con você, Fabiano, acredito que eu aprendo mais e mais. Tem que esquecer muita coisa, pero vou aprendendo, é maravilhoso. Acredito que esse é o jeito. Maravilha, meus senhores. Muito obrigado mais uma vez, Léo. Obrigado, Javier. Até a próxima. Um prazer. Abraço forte. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.